Ainda olhando para essa equipe que faz a transição de governo Bolsonaro-Lula, nós temos uma entrevista agora. A gente conversa agora com um dos integrantes do grupo de cidades, o prefeito do Recife, João Campos. Prefeito, boa noite, muito bem-vindo à nossa arena. É um prazer falar com o senhor. Sei que o senhor está esperando algum tempo no nosso estúdio em Brasília. O ar-condicionado é bom, deve ter água, deve ter cafezinho, mas eu peço desculpas e agradeço muito a sua paciência para conversar com a gente, especialmente para a gente entender o que é esse grupo de trabalho de cidades, que vai ter Márcio França, ex-governador de São Paulo, Guilherme Boulos, deputado federal eleito pelo PSOL, vai ter duas professoras da USP, importantes professoras da USP, teremos o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Qual é a ideia por trás desse grupo de trabalho que vai discutir cidades? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos e todas que acompanham. Hoje teve a primeira reunião do grupo técnico composto na transição para o governo de Lula e Alckmin sobre o tema de cidades. Então, primeiro, deixa claro que é importante ter uma representatividade nesse grupo. Aqui, você bem disse, tem professores, professoras, parlamentares, e é importante também a participação de quem governa as cidades brasileiras. Então, no caso, eu estou como um dos prefeitos que representa a região Nordeste. Vou cumprir com minha atribuição na cidade do Recife. Naturalmente, participei da reunião de largada e hoje a tecnologia permite, de maneira remota, também estar participando para trazer quais são os pontos importantes que as cidades, que as grandes cidades brasileiras têm quando a gente fala de habitação, quando a gente fala de mobilidade, quando a gente fala de saneamento. E o que era o antigo Ministério das Cidades, que foi extinto, ele passou a fazer parte do Ministério do Desenvolvimento Regional. E nessa incorporação, as políticas pensando as cidades brasileiras foram descontinuadas. A exemplo do Minha Casa Minha Vida, a exemplo de programas de mobilidade que discutia qual a estratégia de mobilidade de cada cidade. Então, tudo isso foi perdendo força, algumas literalmente foram descontinuadas. E o presidente Lula sempre colocou, ao longo da campanha, que ele elencaria como uma prioridade conversar com os governadores e com os prefeitos de capital para entender o que é prioridade em cada cidade, em cada estado, para que o governo federal possa fazer parte da solução desses problemas. Então, a gente está discutindo como é que vai ser esse roteiro daqui para frente. Nós temos aqui pergunta dos nossos analistas. Eu começo com Raquel Landim. Prefeito, o que eu entendi da sua resposta é que o senhor defende a retomada desse Ministério das Cidades. E aí emendo com a discussão de tramitação da PEC, porque um dos objetivos, parece, da equipe de transição é liberar dinheiro para investimentos. O senhor está otimista com essa tramitação da PEC ou o senhor vê resistência dentro do Congresso? Veja, Raquel, onde as pessoas moram são nas cidades brasileiras. Os grandes centros urbanos apresentam grande parte dos problemas da vida cotidiana das pessoas. E é fundamental você ter uma estrutura federativa no governo federal que pense isso, que pense a mobilidade, que tenha capacidade de ajudar sim no investimento também, mas ajudar na captação de operação de crédito, em mecanismos que possam fazer com que todo esse desejo de melhoria seja transformado numa realidade. E o que a gente viu com a união dos ministérios, perdeu muita força essa capacidade. Hoje você não tem um diálogo institucional. No Recife a gente vive isso, uma cidade que tem um convênio de mais de 100 milhões com o governo federal, firmado há mais de 8 anos, e que o governo federal, na gestão do atual presidente, não coloca recurso para a proteção de encostas, por exemplo. O Recife tendo sido atingido, e a região metropolitana, por uma forte chuva nesse ano, tem projeto, tem a obra licitada e o governo federal não entende como prioritária cuidar da vida das pessoas. Então, isso só pode ser discutido num ambiente onde se valorize. Então, naturalmente, o investimento público é importante, indo para a segunda parte da pergunta, mas é preciso sempre com o equilíbrio entre o equilíbrio fiscal e a necessidade de incremento do investimento público. Eu vi aqui há pouco a discussão sobre a PEC. A gente primeiro precisa partir de uma premissa: o presidente Lula já foi presidente, então a gente sabe que ele tem compromisso com o enfrentamento da desigualdade, mas também tem compromisso com o equilíbrio da economia do nosso país. As principais propostas que agora vão ser destrinchadas para serem transformadas em realidade, que tem um impacto orçamentário, como aqui falou-se do Bolsa Família, do acréscimo do auxílio para
às famílias que têm criança de 0 a 6 anos, isso também, parte disso também estava nos compromissos do atual presidente. Então, um impacto fiscal dentro do orçamento desse ano, ele já seria posto em qualquer circunstância. A gente viu o teto ser extrapolado em plena eleição, em ano eleitoral, que nunca antes foi feito dessa maneira, você criar novas despesas, novos programas em ano eleitoral. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu não vejo grandes motivos para se ter uma grande preocupação de desequilíbrio fiscal. Não vai ter. Agora, vai se ter sim uma prioridade justa no combate às desigualdades sociais, à fome, à necessidade do Estado brasileiro proteger quem mais precisa. Prefeito, eu vou passar para o nosso próximo analista a pergunta, mas antes a gente tem que ir ao vivo ao Senado Federal. Parece que temos imagens, aí está. Geraldo Alckmin chegando neste momento ao gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, subindo pelo elevador privativo. Eu consigo reconhecer ali também, acho que o relator do orçamento, senador Marcelo Castro, aí está. Geraldo Alckmin, às 7h18, chega ao Senado Federal para a entrega, uma primeira apresentação do texto da PEC da transição. A grande expectativa fica para a entrevista coletiva que está marcada para logo depois deste encontro, por volta das 8 horas da noite. Aí você está vendo a nossa equipe já se mobilizando, já se deslocando para a porta do gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, onde tudo vai ser montado para ouvir Geraldo Alckmin e todos os representantes da coordenação de transição que estão fazendo hoje a tão aguardada entrega da PEC da transição, do texto da PEC da transição. De quanto será? 170, 175 bilhões de reais? Quanto disso fica fora do teto de gastos? Será que nesse texto já há a previsão de uma nova âncora fiscal, já que o teto de gastos, pelas palavras do presidente Lula, será estourado, não será considerado a partir do ano que vem? Qual será a próxima âncora fiscal para a gente não ter um estouro nas contas públicas, gastando o governo o que quiser? Tudo isso começa a ser desenhado agora. É claro que ainda vai haver uma longa negociação na Câmara Federal, no Senado. A aprovação de uma PEC exige 300 e tantos deputados, 40 senadores, é um número elevadíssimo. A gente sabe que é difícil e a gente está conversando agora com o prefeito do Recife, João Campos, exatamente sobre as dificuldades envolvidas neste momento para o governo que nem tomou posse ainda, entre elas a PEC da transição e a área específica que o prefeito faz parte do GT das cidades, o grupo de trabalho das cidades. A próxima pergunta é com o Felipe Moura Brasil. Felipe, por favor. Boa noite, prefeito. É um prazer falar com o senhor. O senhor abordou um amplo leque de assuntos na sua primeira resposta, então vou aproveitar para puxar um outro, que é sobre a violência no país. Pernambuco teve, no primeiro trimestre, a maior taxa de assassinatos. E me incomoda um pouco, historicamente, que sempre haja, por parte de prefeitos, por parte do governo federal, aquela alegação de que a segurança pública é responsabilidade do Estado. E aí fica sempre o secretário de Segurança Pública do Estado respondendo por isso, mas falta, me parece, uma integração entre prefeitos, entre governadores, entre presidentes da República para resolver esse problema. Então, o problema de assassinato, o problema da insegurança pública, muitos dos quais relacionados ao tráfico de drogas, inclusive em Pernambuco, não atrapalha na ponta da linha a gestão do prefeito? E não está na hora de os prefeitos cobrarem também do governo federal alguma participação nesse sentido? Veja, cuidar da segurança é cuidar da cidade como um todo. Então, naturalmente, quando se fala na segurança pública, no imaginário das pessoas, é natural que seja assim, pensa logo na parte repressiva da polícia, que aí sim é poder dos governos estaduais. Mas quando a gente cuida do território, quando a gente gera oportunidade, a gente também está construindo uma cidade que caminha para ser uma cidade mais inclusiva e segura. A gente, por exemplo, no Recife, tem programas muito fortes de iluminação pública, trocando todo o parque de iluminação, de vídeo monitoramento, de treinamento das guardas municipais, de construção de equipamentos que vão exatamente de encontro a isso. No caso do Recife, por exemplo, a gente tem uma rede de Compaz, que é inclusive premiada pela ONU, é um grande centro de cidadania, de inclusão, de educação, de cultura, que ficam nas comunidades mais periféricas, e a gente está ampliando essa rede, e o diálogo é fundamental nesse momento. Então, eu concordo que é fundamental que o governo federal também possa ter uma instância clara para isso ser discutido e chamar estados e municípios. O papel de polícia é sim do Estado, mas que os municípios podem, sobretudo,
em políticas públicas que gerem oportunidade de uma boa urbanização, de construção de um equipamento público de qualidade. No Recife, por exemplo, a gente tem um programa muito grande de expansão de vaga de creche. Se a gente pega uma geração inteira, dá o acesso à educação de qualidade, ela sai de uma creche para ir para uma educação integral que a gente tem no município, a gente vai conseguir construir uma trilha que vai gerar segurança para o município. Mas é fundamental, e eu concordo, ter uma mesa no governo federal onde tudo isso possa ser sistematizado e os trabalhos e as responsabilidades bem definidas para que todo mundo trabalhe para buscar melhores resultados. A nossa analista Thais Arbex faz a próxima pergunta. Boa noite, prefeito. Prefeito, hoje também na COP, naquele discurso que Luiz Inácio Lula da Silva fez ao lado dos governadores, ele fez uma referência bastante explícita aos prefeitos, de como durante todos esses processos os prefeitos foram sendo empurrados contra a parede no que diz respeito à questão de finanças. Ele citou especificamente desonerações que, no fim das contas, acabam deixando os prefeitos sem muito recursos para conseguir governar. Quero saber se esse é um debate que já está colocado dentro do grupo de trabalho, embora a gente esteja tratando de transição. Como que essa relação com os prefeitos, principalmente no que diz respeito ao orçamento, está colocada neste momento? Já é fundamental, primeiro, a boa harmonia entre os poderes. A gente viveu aí os últimos 4 anos, eu como prefeito de capital nunca fui chamado, seja por um ministério, seja pelo governo federal, para discutir sobre as cidades. Independente se é de um partido A ou partido B, a gente tem que pensar nas pessoas. A partir do momento que a gente é eleito, a gente deixa de representar um grupo que votou para representar uma cidade como um todo. Então essa falta de diálogo foi muito ruim. E o presidente Lula sempre sinalizou que vai chamar, independente do partido do prefeito de capital, ele vai sentar na mesa com o presidente. Isso é importante ser feito. A outra coisa é que a gente possa ter as instâncias bem delimitadas. Por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, que deve ser uma prioridade do novo governo e que a gente discutiu. Ele pode vir com uma cara mais moderna. A gente sabe que as cidades brasileiras têm suas diferenças. Então, a gente propôs para que, no caso do Recife, por exemplo, é assim também em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, você tem centros históricos que foram ocupados durante muito tempo e foram a parte central de vida da cidade e que tem vários equipamentos, vários prédios, privados inclusive, que não estão sendo ocupados nem para uso comercial, nem para moradia. Então, não seria o caso de a gente ter uma linha específica de financiamento, de incentivo fiscal, para fazer retrofit desses prédios, para você poder utilizar essas estruturas que tem corredor de transporte do lado, que tem saneamento, que tem água, que tem uma escola já construída no centro, para poder acolher as pessoas para moradia também. Então, é esse tipo de discussão que a gente tem que fazer e a gente só acerta quando conversa Estado, município e União. E isso estava escasso nos últimos tempos. Então, eu vejo que há, sim, um caminho importante. E eu também acrescento, você falou sobre as desonerações que acontecem de maneira sucessiva da nossa Constituição para cá, quase sempre em cima do imposto que é distribuído com os municípios. Nunca em cima das contribuições que ficam especificamente com a União. Então, isso cria, sim, um nível de responsabilização maior para o município e cada vez tem menos recurso que recebe de repasse. O que é que eu defendo? Eu acho que a gente tem que fazer uma discussão de uma reforma tributária. Isso é importante para o Brasil, para ganhar competitividade e para a gente também simplificar o nosso sistema. E nessa discussão, é o que eu ponderei, inclusive, com o vice-presidente Alckmin, que seja debatido com o município, com o Estado e com a União, para se achar o ponto de equilíbrio, mas que a gente busque o consenso, porque isso precisa ser resolvido. Não dá mais para você ter uma proposta aprovada na Câmara que está dormindo no Senado ou vice-versa, o nosso sistema completamente atrasado do ponto de vista tributário e a gente não votar uma reforma. Eu elencaria essa como uma das prioridades e sei que também está sendo pensado nas equipes de transição dessa área. Prefeito, a gente tem aqui em São Paulo, no nosso estúdio em São Paulo, uma convidada, a jornalista Clarissa Oliveira, colunista da revista Veja, e ela que pergunta para o senhor agora. Clarissa. Boa noite, prefeito. Muito bom falar com o senhor.
Prefeito, eu queria retomar um pouquinho um dos assuntos que o senhor trouxe agora há pouco, o programa Minha Casa Minha Vida, e casar isso com a discussão sobre a PEC da transição. Alguns integrantes ali do grupo de transição tinham comentado comigo que inicialmente a ideia era tentar incluir dentro da PEC uma verba ali de vários bilhões de reais para ajudar a reerguer aí, ou pelo menos dar uma injeção de ânimo aí no Minha Casa Minha Vida. Alguns dias depois já começou a esfriar bastante essa discussão, com o argumento de que, olha, a gente mal sabe se a gente vai conseguir os recursos para o Bolsa Família como a gente gostaria, e isso aos pouquinhos aí vai perdendo força. Na avaliação do senhor, deveria ser feita uma reserva adicional nessa PEC para financiar esse tipo de investimento, especificamente o Minha Casa Minha Vida, porque o argumento que estava sendo colocado por esses integrantes do grupo de transição é que seria importante ter um investimento também, mostrar para o mercado que não vai ser só a distribuição de programas assistenciais, que haveria alguma coisa capaz de movimentar a economia. Um movimento reservar, vale a pena ter mais recursos na PEC de transição, uma PEC mais cara, mas que faça investimento nessa área, na avaliação do senhor? Veja, eu acho que para a gente falar de orçamento, é importante voltar uma casa, para partir de uma premissa que o orçamento público brasileiro, a nível federal, ele vive uma assimetria e uma série de disfunções que foram escancaradas, foram esgaçadas nesses últimos 2 anos. Então, vou usar um exemplo para explicar. Você pega a rubrica de proteção de encosta. Só tem 47 milhões disponíveis para o Brasil inteiro. No último ano do governo Temer, tinha R$1 bilhão. Então, como é que você, no momento onde as mudanças climáticas são a realidade, para um investimento por parte do poder público, chegar num valor como esse, só de orçamento próprio no Recife esse ano, eu estou colocando muito mais do que isso. Uma cidade entre as mais de 5.500 do Brasil. Então, há uma disfunção no orçamento. O segundo ponto é que, na minha concepção de mundo, eu acredito que a gente tem condições, enquanto país, de construir um mecanismo que garanta que qualquer brasileiro esteja acima da linha da pobreza. Esse é um mecanismo de renda mínima que o Brasil foi aprimorando, surgiu lá atrás e foi ganhando passos sucessivos. O compromisso dos R$600, ele era dos 2 candidatos que estavam no segundo turno. Por que eu estou dizendo isso? O grande volume dessa PEC é para isso. Então, não tem uma surpresa do que é que está acontecendo hoje. Isso já era algo posto e é algo correto a ser feito. O que o Brasil deve construir, e agora o vice-presidente Alckmin está se dirigindo ao Senado para isso e tem conduzido de maneira muito equilibrada todo esse processo, mecanismos para a gente garantir o equilíbrio fiscal, sem ao mesmo tempo penalizar os mais pobres, e que você possa atender aos mais pobres tendo um equilíbrio fiscal. O nome disso é um equilíbrio, a gente fez isso. Lá no município eu consegui melhorar as notas, graças a isso melhorei meu rate, e com o rate novo da cidade eu desenhei e consegui captar a maior operação de crédito para a urbanização de área degradada da cidade. Então, eu estou fazendo justiça social com equilíbrio fiscal. É possível fazer. Então, a gente tem que construir esse momento e eu tenho confiança de que tanto a equipe social quanto a equipe econômica do governo do presidente Lula vai ter capacidade de fazer isso. E eu não estou falando isso com base no que eu acho, no que eu sinto, mas a gente viu isso com Lula como presidente. É só a gente relembrar de que ele soube fazer isso. Nós conversamos com João Campos, prefeito Recife, e ele faz parte do grupo de trabalho de cidades da equipe de transição neste momento do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. Prefeito, muito obrigado pela sua entrevista e boa noite.